Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vive do Mundo e hoje eu venho conversar com vocês sobre livros, claro, né? O que eu vou tratar hoje? Do que eu vou tratar hoje, melhor dizendo? De alguns livros que foram proibidos. Eu tenho vários livros que foram proibidos aqui e eu nem vou poder mostrar todos nesse vídeo para não ficar muito longo. Eu vou mostrar alguns e falar um pouquinho deles e por que foram proibidos. E depois eu mostro outros, vou fazer um outro vídeo e mostrar outros, tá bom? Então, vamos começar. Começar por um proibido clássico, né? Que é Madame Bovary. Esse livro é do século XIX, França. E acho que todo mundo já conhece a história, mais ou menos, né? Madame Bovary, a Emma Bovary é uma adúltera, mulher adúltera. Ela se casou com Charles e o traiu mais de uma vez, com mais de uma pessoa. Ela ficava entediada pela vida que levava e ela lia muitos romances, né, folhetins, e ela queria viver uma experiência como as das heroínas dos romances. E ela traiu. E por que esse livro foi proibido? Porque isso não era comum escrever sobre isso no século XIX, né? Então a sociedade burguesa se sentiu muito afrontada, né? E o Flaubert, inclusive, ele respondeu por um processo, né? Um processo judicial, né? E porque acusavam ele de estar se referindo a alguém da sociedade. E é aí que ele diz aquela famosa frase, né? Madame Bovary sou eu, Madame Bovary c'est moi, né? Ele falou que ele era a Madame Bovary, né? Ele não estava se referindo a ninguém. Mas aí ele foi absolvido, né? E tudo mais, né? Um absurdo também, né? E, enfim, Madame Bovary é um dos proibidos. É engraçado que a gente tem livros proibidos por razões bem diferentes. Às vezes proibido pela igreja, às vezes pela moral e os bons costumes, né? E às vezes por razões políticas. A gente tem um pouco de cada exemplo desses. Aqui é um livro que feriu a moral burguesa do século XIX, França, né? Essa foi a razão. O outro livro que eu vou mostrar é este aqui. Eu li recentemente. Madame Bovary, voltando aqui um pouquinho, Madame Bovary eu li acho que umas 3 vezes. Eu li em português, li em francês, essa edição aqui é em francês, eu li pra faculdade. E eu não tenho resenha dele no blog, porque das vezes que eu li ainda não tinha blog, não tem resenha. Este aqui é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Eu li recentemente, ele foi um escolhido para o meu clube de leitura. Por que esse livro... Ó, ainda tá com marcadores. Por que... com flags, né? Marcadores não, flags. Por que esse livro foi proibido? Ele foi proibido porque é uma fábula, que na verdade é uma crítica ao totalitarismo. E ele se refere à Rússia, né? Então o George Orwell tinha servido, estava na Espanha durante a Guerra Civil Espanhola. E ele viu de perto muita coisa, né, relacionada à guerra. E aí ele escreveu esse livro criando personagens que são animais inspirados em pessoas reais. Então a gente tem aqui a figura do Marx, a gente tem a figura do Stalin e a gente tem a figura do Trotsky, né? E resumindo a história, os bichos de uma fazenda são explorados, né? Tem um trabalho explorado e tal. E eles fazem uma revolução. E são explorados pelos humanos. Aí eles fazem uma revolução. E aí eles tomam o poder, expulsam os humanos da fazenda. E a fazenda começou a ser gerenciada pelos porcos, que eram os animais assim... que acabaram tendo uma relação hierárquica com os demais. Enfim, resumindo a história, com o passar do tempo os porcos começaram a agir como os humanos, né? Tudo que eles criticavam passaram a fazer. É um livro muito legal, a gente lê numa sentada, muito bom mesmo. Foi proibido por quê? Porque estava atacando o regime totalitário, né? Mas eu gostei bastante. Um outro livro dele, do George Orwell, é o 1984.
Eu tenho essa edição em inglês. E do que se trata? Também de totalitarismo. Também de totalitarismo. Na verdade, assim, a gente chama de totalitarismo e tá certo, é totalitarismo. Mas o que, do ponto de vista político, o mais adequado seria uma ditadura. Porque a ditadura que é o oposto à democracia. Na democracia, pelo menos teoricamente, as pessoas podem ver tudo que o Estado faz, podem controlar tudo que o Estado faz. Numa ditadura é o Estado que vê e controla tudo que as pessoas fazem, né? Então são situações, condições políticas, regimes políticos que estão em oposição. E aqui é disso que ele trata. O grande irmão, né? O Big Brother. É claro, né, que ninguém ia gostar disso, nenhum político ia gostar disso. Então esse George Orwell, ele tocou na ferida. Um outro livro também muito óbvio. Então até agora eu falei de um que ofendia a moral e os bons costumes, e dois que ofendia a política, o regime político vigente em um determinado local. Um outro livro que foi proibido foi Lolita, né? A proibição dele aliás, antes de ser publicado, o autor já sabia que ele ia ter problemas com esse livro. Por quê? Aqui a história é sobre qual é o nome dele? Humbert. Enfim, um professor de literatura já mais ou menos meia idade, perto dos 40, que se apaixona. Eu falei se apaixona, mas se apaixona. Ele se apaixona por uma garota de 12 anos. Ele acaba, aqui é a Lolita, ele acaba se casando com a mãe dela apenas para ficar perto dela, né? Eu li esse livro há muito tempo e eu fiquei fascinada. Fascinada pelo aspecto literário, não pelo enredo, né? E quando eu li, eu até achava, não, mas isso aqui as pessoas falam mal, mas é uma história de amor e tal, não sei o que, não sei o que. Mas recentemente eu reli um trecho, eu preciso reler a obra toda. Reli um trecho e falei, nossa, né? Que personagem repugnante esse personagem principal. E as pessoas não gostam, tendem a não gostar, muita gente tende a não gostar desse livro, porque o enredo, o personagem principal, ele tem uma moral que é repugnante, né? Ele é um personagem escroto, né? Mas por que eu gostei tanto e gosto desse livro? Porque o aspecto literário dele, a narrativa, é fantástica. O Nabokov escreve muito bem. Então se a gente não conseguir separar literatura, que é arte, e arte pode falar de tudo, não existe assunto proibido. Tudo depende de como se fala, né? Mas pode se falar de qualquer maneira. Às vezes a intenção é agredir, enfim. A gente tem que ter maturidade para separar essas coisas. A escrita do Nabokov é muito legal. E os aspectos literários, por exemplo, de narrativa, porque é o professor, eu esqueci o nome dele, Humbert. É o Humbert que narra essa história. E aí entra naquele esquema. O narrador é confiável? A narrativa dele é muito interessante. Então quem não leu, preste atenção como ele narra. A gente pode confiar nesse narrador? Que é muito parcial? A gente pode confiar nele? Né? Enfim. Esse livro foi proibido, ele foi escrito em inglês. E ele foi, se eu não me engano, eu fiz até uma anotação. Onde ele foi? Ele foi publicado, ele foi escrito em inglês, embora o Nabokov seja russo. Ele foi publicado a primeira vez em Paris, na França. Não foi publicado na Rússia. Ele sabia que teria problemas. Ele foi proibido em vários lugares. Ele foi muito criticado, considerado amoral e uma série de outras coisas. Embora muita gente tenha elogiado, escritores elogiaram esse livro. Mas eu entendo quem critica e eu entendo quem elogia. Quem critica, critica o enredo. Certo? E quem elogia o aspecto literário, que é o que eu gosto também. Embora eu precise ler esse livro novamente para repensar, repensar bem a história, porque assim, é uma história de amor?
mas o personagem é repugnante. Ele realmente se apaixona por ela, não é só uma coisa carnal, ele realmente se apaixona por ela, mas ele é repugnante, tá? Então, assim, nem preciso dizer que este livro foi um ataque à moral e aos bons costumes, né? O cara é o que a gente considera um pedófilo hoje em dia. Um outro livro que eu acabei de ler é O Crime do Padre Amaro. Essa história também é bem conhecida, que é até em vestibular. Do que trata esse livro? É um padre que ele se relaciona, tem um caso com uma moça, uma devota, uma Carola, uma jovem de uma cidade pequena lá em Lisboa. É só isso, é o crime só. Então, quando essa de Queiroz escreve esse livro e coloca esse título, o crime é só do Padre Amaro? Não. Na verdade, o essa de Queiroz está fazendo uma crítica ao clero, à Igreja Católica de modo geral. Porque não é só, quem leu esse livro sabe que não é só o Padre Amaro que comete o crime, né? Na verdade, muitos dos padres aqui representados têm lá seus pecadinhos, né? Tem lá as suas derrapadas e também são, do ponto de vista moral, eles têm uma moral muito duvidosa. Se a gente começar a reparar nos diálogos, no posicionamento deles em relação aos demais, eles são assim muito distantes do que a gente imagina que deveria ser um padre, né? E o Padre Amaro, mais especificamente, ele tem vários vícios de comportamento que são condenados até a uma pessoa comum, não padre. Imagine padre, né? E o que irrita, causa um certo desconforto. Não vou falar para não dar spoiler. Bom, o que causa um certo desconforto porque eu vou falar não falando, que a mulher sempre se dá mal na história, né? O machismo faz com que as mulheres... A natureza deve muito às fêmeas de modo geral. Não vou nem falar mulheres, vou falar fêmeas, porque muitos animais fêmeas também sofrem. E nesse livro a gente percebe isso. Então por que ele foi proibido? Ele foi recolhido, ele foi proibido nas escolas de Portugal. Foi proibido porque a igreja... claro, isso aqui é um ataque à igreja. Isso aqui é um ataque à igreja e eu vou fazer resenha escrita dele. Eu acabei de ler há poucos dias. Não vou fazer vídeo sobre ele, mas quando eu falar dos livros no mês, eu vou fazer alguns comentários sobre a obra em si. Alguns aspectos aqui que eu achei interessante. Esse livro ele foi proibido porque a igreja alegou que era uma crítica ao celibato, né, da igreja católica, que era uma afronta ao celibato. Mas na verdade, eu acho que a questão aqui é muito maior, porque não é só o celibato que o Essa de Queiroz está criticando aqui, não. Ele está criticando muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Vários aspectos morais dos padres da igreja. E tem uma figura aqui, a figura do médico, acho que é Gouveia, que eu tenho a impressão que ele expressa o pensamento do Essa de Queiroz. A voz dele é a voz do Essa. Que ele representa o cientista, né? E as falas dele em relação à igreja, em relação a tudo, são bem interessantes, né? Mais um. Agora, um outro livro que me surpreendeu quando eu descobri que foi proibido foi este aqui, Alice no País das Maravilhas. Por que ele foi proibido? Ele foi proibido na China. Porque na história, né, que a gente já conhece um pouquinho, embora eu não tenha lido esse livro inteiro ainda, só algumas partes, a gente sabe que nessa história há animais que falam, né, com características antropomórficas, e foi isso que incomodou a China. Ele foi proibido porque estava colocando humanos e animais no mesmo plano, né? Então aqui foi um ataque à moral, né, à condição humana, né? Que mais? Deixa eu ver, acho que só esses por enquanto. Depois quando eu recolher mais alguns, porque assim, tem uns que eu tenho, só que eu não li ainda, então eu sei que foram proibidos, mas eu não li ainda, então eu vou falar o que sobre eles, hein? Fica difícil falar, mas eu acho que eu tenho livros proibidos que eu vou conseguir fazer mais uns 2 vídeos sobre eles, contando a história, explicando por quê.
tá bom? Então por hoje é só, essa é a primeira parte e depois eu gravo outros, tá bom? Obrigada por assistir, dê um joinha se você gostou e não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom? E de comentar também aqui embaixo. Obrigada.